Vargas morreu. Sim, agosto de 54, com um tiro no peito, nós temos o fim do segundo governo Vargas e, basicamente, ali, a frustração de um golpe proposto para aquele momento. E aí, então, o que vai acontecer? O que vai rolar entre o suicídio de Vargas e a subida ao poder do nosso próximo presidente da República? E é exatamente o tema desse vídeo, o que me fez ali meio quebrar uma promessa, né? Eu falei que ia gravar, na verdade, 2 vídeos sobre essa fase de 46 até 64. Vão virar 3, porque vale a pena a gente falar um pouco desta sucessão presidencial. E aí, vamos lá. Vamos pensar comigo o seguinte, olha só. Vargas, morto, certo? Cometeu suicídio. Assumiu o governo Café Filho. Café Filho, que era o vice de Vargas do PSP. Sim, e você entendeu bem, PSP. Porque embora a gente fique orbitando muito ali em relação ao PSD, PTB e o DN, o Café Filho, ele vem ali de uma coligação entre o PTB e esse PSP. E Café Filho, então, vai organizar ali esse fim do mandato, certo? E as eleições presidenciais de 55, 3 de outubro. E aí, é aí que o negócio começa a ficar complicado pra gente. Por quê? Quando começa a corrida eleitoral, você tem basicamente o PSD vindo como candidato com um mineiro chamado Juscelino Kubitschek. A UDN, por sua vez, vinha com Juarez Távora, um antigo tenentista muito famoso no período. E o PTB vinha com a candidatura de João Goulart para a vice-presidência. Sim, nessa época da história você votava separado. Você votava para presidente e para vice-presidente, certo? Bem, e aí vamos lá então o que vai acontecer. Embora você tenha essa eleição diferente, você acaba ali formando na ideia prática uma grande coligação entre a figura do Juscelino Kubitschek, ou JK, e do João Goulart, que a gente vai chamar muitas vezes de Jango. Se você olhar na sua prova, Jango é João Goulart. E aí você ter uma ideia do que é isso, qual o grande problema? A UDN e os setores militares que queriam derrubar Vargas então em polvorosa. Porque a ideia de um governo PSD e PTB significaria para eles o continuismo da lógica varguista. O próprio Café Filho, na verdade, ao assumir a presidência, ele se afasta da lógica varguista, convidando para o seu governo uma série de políticos da UDN. E aí, vamos lá. Qual a ideia aqui? A campanha JK e João Goulart está ganhando força. Isso faz com que em setembro de 1955, certo? Muito próximo da eleição presidencial, Carlos Lacerda, sempre ele, certo? Vai simplesmente desvelar para a população uma tal de Carta Brande. E o que era isso, na verdade? Era um documento que teria sido enviado ainda em 53 pelo deputado Antônio Jesus Brandi, ligado ao peronismo. Perón seria mais ou menos o Vargas da Argentina, certo? No qual João Goulart teria recebido esse documento e ele propunha um grande golpe militar sindicalista, certo? Aqui no Brasil. Então, presta atenção. O Lacerda está acusando o candidato à vice-presidência de saber da existência de um golpe sindicalista feito a partir da ideia desse apoio do Brandi. Você vai acabar descobrindo que, na verdade, a Carta Brandi é um documento apócrifo. Ele é falso, ele não foi escrito pelo Brandi, ok? Mas tá aí Lacerda tentando impedir a posse, impedir a candidatura, a vitória eleitoral de JK e João Goulart. Mas não consegue. Você tem, então, a vitória de JK para a presidência e de João Goulart como vice. Só que o problema é que, na verdade, o JK não vai ter uma eleição assim tão expressiva. Ele não consegue os 50% mais 1, a maioria absoluta de votos na eleição. E aí, você começa, na verdade, uma grande campanha para impedir a posse do JK e do João Goulart junto nessa chapa, que não é chapa, mas acaba se juntando e virando uma por causa dessas afinidades. E isso vai ter, por exemplo, a figura muito importante pra gente aqui de um coronel chamado Jurandir Mamed. E aí você vai entender por que isso é importante. O Jurandir Mamed, certo? E é apoiado pela UDN, apoiado pelo Lacerda, não querem permitir a posse do JK. Qual é o problema? O seu ministro da guerra neste momento, um marechal chamado Henrique Teixeira Lott, que inclusive tinha declarado apoio no Juarez Távora, certo? Ou seja, declarado apoio ali na UDN, ele é legalista. Sim, qual a ideia? Ele vai dizer o seguinte, olha só, eu não votei em JK, eu apoiava o Juarez da Távora, porém, se você tem um presidente eleito por voto, é ele que deve tomar posse.
Inclusive, o lote exige poder punir uma MED. Só que para o lote poder punir uma MED, ele precisava da autorização do presidente, Café Filho, que de uma hora para outra simplesmente fica doente. Sim, ele tem um problema ali cardiorrespiratório e acaba sendo internado. No seu lugar, assume Carlos Luiz, presidente da Câmara e muito ligado aos udenistas, que simplesmente não permite que lote puna uma MED. Isso acaba virando uma situação na qual o lote acaba saindo do Ministério da Guerra. Porém, isso dura muito pouco. Lote de fora do Ministério da Guerra começa uma grande pressão sobre Carlos Luiz, e aí o lote, apoiado por parte de militares ligados à Escola Superior de Guerra, uma ala militar mais intelectualizada nesse período, e consegue que depois de 3 dias de governo, o Carlos Luiz simplesmente fuja do Palácio do Catete, certo? Se abrigando em águas nacionais. Quando você faz isso, então, não temos mais Carlos Luiz. Café Filho está doente, não temos Carlos Luiz. Quem assumiria o governo, então? Nereu Ramos, do Senado. Só que, misteriosamente, quem resolve dizer que está bem agora, que melhorou? Café Filho. Sim, e aí qual é o grande problema? Lote não permite que Café Filho assuma o governo. Lote defende a tese que Café Filho quer conspirar contra eleições no Brasil. Café Filho quer dar um golpe em um presidente eleito democraticamente. Sim, você tem um marechal, um militar, contrário a um golpe e favorável à eleição que você teve no Brasil, então. Isso faz com que você, em 22 de novembro, consiga, então, que o Senado aprove o não retorno de Café Filho à presidência. Nereu Ramos, então, governará o Brasil em estado de sítio, para que, então, em janeiro de 1956, transmita a presidência ao seu presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Chegando então no nosso terceiro presidente eleito desta fase da experiência democrática brasileira. Mas esse é o papo para o nosso próximo vídeo. Beleza? Um beijo e até o próximo.